Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos na nossa última aula do curso, aula de número 100. Vamos começar? Bom, para essa aula teremos somente resolução de exercícios extras referente aí à parte de indução eletromagnética. Então prepare seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício extra da nossa aula. AFA. A figura a seguir mostra um ímã oscilando próximo ao espira circular constituída de material condutor ligado a uma lâmpada. A resistência elétrica do conjunto espira, fios de ligação e lâmpada é igual a R. E o ímã oscila em MHS com período igual a T. Nessas condições, o número de elétrons que atravessa o filamento da lâmpada durante cada aproximação do ímã, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e tente responder essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno, então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, sabemos que a força eletromotriz é dada aí pela lei de indução de Faraday, não é isso? Ela mede aí a taxa de variação do fluxo magnético pelo tempo, a menos aqui do sinal, ok? Bom, olha só, como eu só vou pegar aqui na aproximação, então eu vou pegar metade do período, tá certo? Então, T sobre 2. Daí, então, a força eletromotriz vai ser igual a 2 vezes a variação do fluxo dividida aqui pelo período com sinal negativo, ok? Dada aí pela lei da indução de Faraday, tá certo? Bom, acontece que a intensidade de corrente, então, vai ser 2 vezes a variação do fluxo dividida aqui pelo período vezes a resistência. Aqui eu estou aplicando a força eletromotriz sobre a resistência, somente isso. Mas eu não quero a intensidade de corrente, eu quero a quantidade de carga. Foi isso que ele colocou aí, olha, no enunciado. Então, vamos lá. Olha só, sabemos que a intensidade de corrente vai ser igual à quantidade de carga que atravessa a seção reta do condutor no intervalo de tempo. E o intervalo de tempo continua sendo metade do período. Por isso que aparece 2 aqui em cima. Tá certo? Bom, igualando as duas relações, eu vou encontrar então que o número de portadores de carga vezes a carga elementar, não é isso? No caso aí seriam os elétrons, né? Vai ser diretamente proporcional à variação do fluxo, a carga elementar e a resistência. Ou seja, a quantidade de elétrons que atravessa a seção aí do filamento da lâmpada não depende do período. A alternativa correta aqui, letra D, tá certo? Uma questão bem interessante aí, essa questão foi cobrada aí no concurso de admissão da AFA. Então vamos lá para o nosso próximo exercício extra. ITA. Considere uma espira com N voltas de área A imersa num campo magnético B uniforme e constante, cujo sentido aponta para dentro da página. Bom, para dentro aí do dispositivo, né, do monitor do seu dispositivo. A espira está situada inicialmente no plano perpendicular ao campo e possui uma resistência R. Se a espira gira 180 graus em torno do eixo mostrado na figura, calcule a carga que passa pelo ponto P. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Bom, nós vamos pegar aí o próprio referencial do monitor, tá certo? Para você que está observando, o vetor unitário vai apontar aí para o seu olho. No entanto, o campo de indução magnética está apontando para dentro aí do monitor do seu dispositivo. Portanto, como fluxo inicial, eu vou considerar aí o ângulo entre o vetor indução magnética, tá aqui, né, o xzinho, e o vetor unitário, 180 graus. Cosseno de 180 graus, menos 1. Tá? Como eu tenho N espiras, N voltas, então eu vou ter N fluxo. Então, N vezes B vezes A. Tá certo? Então, está aqui NBA. Ok? Agora, como fluxo final, já que a espira deu a volta em 180 graus, vou considerar aí, olha, como o vetor unitário vai estar apontando aí para dentro do monitor,
tá certo? Ele deu a volta, tá? Então, o ângulo entre o vetor unitário e o campo de indução magnética, 0 graus, então cosseno de 0 a unidade, 1. Então, vai ficar simplesmente NBA, ok? Vamos calcular, então, a variação do fluxo. Como variação do fluxo, eu vou ter 2 vezes NBA, tá certo? Final menos inicial, não é verdade? Bom, a força eletromotriz, então, vai depender dessa variação do fluxo no intervalo de tempo ΔT. Então, tá aí, olha. Vamos levar em consideração também, olha, que a intensidade de corrente vai ser igual à força eletromotriz dividido pela resistência. Como eu tenho aqui a força eletromotriz, eu dividi isso aqui pela resistência. Então, está aqui, ok? Se eu vou passar esse ΔT aqui para o outro lado multiplicando, eu vou encontrar a quantidade de carga. Então, está aí, olha, essa é a expressão aqui da quantidade de carga que atravessa aí, olha, esse ponto P, tá certo? Mostrado aí na figura, ok? Uma figura, uma questão, né? Uma questão bem simples essa aí do ITA, não tem muito segredo. Então vamos lá, vamos para o nosso último exercício extra da nossa aula. AFA. Numa região onde atua um campo magnético uniforme B vertical, fixam-se 2 trilhos retos e homogêneos na horizontal, de tal forma que suas extremidades ficam unidas formando entre si um ângulo θ. Uma barra condutora AB de resistência elétrica desprezível em contato com os trilhos forma um triângulo isósceles com eles e se move para a direita com velocidade constante v. A partir do vértice C, no instante t0 igual a 0, conforme ilustra a figura abaixo. Sabendo-se que a resistividade do material dos trilhos não varia com a temperatura, o gráfico que melhor representa a intensidade da corrente elétrica I que se estabelece nesse circuito entre os instantes T1 e T2 é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura que representa aí o circuito, né? Isso, a espira, que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e procurado responder a questão. Então vamos lá, vamos para a solução, pegando novamente aí a figura aí da espira, né? Uma espira triangular que foi colocada no enunciado. Então vamos lá. Olha só, isso aqui é uma questão típica de aplicar aqui a força eletromotriz na barra condutora, na presença aí de um campo de indução magnética uniforme, BLV, tá certo? Acontece que o L aqui, olha, que seria o comprimento da barra que está em contato com os trilhos, não o comprimento total dela, mas o comprimento que está em contato, ele é variável com o tempo. Então, eu tenho que encontrar como ele varia com o tempo, tá certo? Então, para isso, olha, eu vou pegar aqui alguns pontos do nosso triângulo, né? Então, vou pegar aqui o A, que vai ser, de certa forma, a altura do triângulo, tá certo? Triângulo isósceles, tá certo? Bom, e vamos pegar aqui o L para ser aí a base do nosso triângulo. Essa base L e a altura A estão relacionados por meio da tangente, não de θ, mas de θ sobre 2. Olha só, vamos pegar aqui, bem aqui no meio, né? Na bissetriz, então metade do ângulo, tá certo? E a gente vai pegar aqui L sobre 2, ok? Então, olha, L sobre 2 vai ser igual a tangente de θ sobre 2, tá certo? Então, L vai ser 2 vezes a tangente de θ sobre 2, ok? Já encontrei a relação aí do L com a altura A. Agora, a altura A, ela é variável no tempo. Como essa base, né? A barra condutora, ela parte aqui do vértice C, então a altura inicial, obviamente, vale 0, ok? E ela, olha só, vai aumentando linearmente com o tempo, porque a velocidade da barra ela é constante. Então, olha, A vai ser igual a V vezes T. Então, nesse instante T aqui, olha, esse é o valor do A. Bom, agora que eu tenho o A, vamos substituir aqui, olha. Então, o L também cresce linearmente com o tempo, porque ele vai ser 2 vezes V vezes T vezes a tangente de θ sobre 2, ok? Bom, agora que eu tenho L, eu posso aplicar o BLV, que eu havia mencionado anteriormente. Só substituir o L aqui em cima, olha. Então, nós vamos ter que a força eletromotriz vai ser igual a 2 vezes B, V ao quadrado, vezes esse instante t, vezes a tangente de θ sobre 2. Bom, agora que eu tenho a força eletromotriz, eu tenho que encontrar a intensidade de corrente, usando aquela relação, né? I igual a E sobre a resistência.
mas a resistência também é variável. Isso porque eu estou pensando aqui no comprimento total do nosso condutor, porque a barra, de fato, ela não tem resistência. Assim foi colocado no enunciado. Mas quem tem resistência aqui, olha, é exatamente os lados do triângulo isósceles, tá certo? Então, olha, vamos lembrar que a resistência vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção reta, ok? Bom, comprimento aqui eu vou pegar como sendo D, cada lado aqui, olha, do nosso triângulo isósceles. Lembrando que D é a distância de A até C, que por sua vez é igual à distância de C até B ou de B até C, sem problema nenhum. Lembrando, triângulo isósceles, ok? Bom, então olha, eu tenho que encontrar também como essa distância D, esse D aqui, varia com o tempo, tá? Para encontrar a resistência, ok? De novo, eu vou apelar aqui, olha, para a altura. E eu vou usar o quê? Eu vou usar o cosseno de θ sobre 2. Então, tá aí, olha. Aí, o A sobre D, cosseno de θ sobre 2. Então, por sua vez, o D vai ser igual a A dividido pelo cosseno de θ sobre 2. E também o D, ele cresce linearmente com o tempo. Eu já vou substituir direto aqui, olha, o D, já vou substituir direto, tá? E depois eu substituo o A. Então, tá aqui, olha, 2 vezes V vezes T vezes a resistividade. Tudo isso dividido pela área da seção reta cosseno de θ sobre 2. Ok? Bom, conforme o enunciado colocou, a resistividade se mantém constante, não vai variar com a temperatura. Esse condutor ele é homogêneo, portanto, a área da seção reta também se mantém constante. Eu vou encontrar a intensidade de corrente, como eu havia mencionado, força eletromotriz sobre a resistência. Então, substituindo aqui, olha, nós já vamos simplificar o tempo. Já vimos, então, que a intensidade de corrente não varia com o tempo. Tá? Ela só vai depender desses parâmetros aqui que são constantes. O ângulo é constante, então o seno dele, pelo menos a metade dele, vai ser constante. A área da seção reta também se mantém constante. A resistividade constante, velocidade constante e o campo de indução magnética B constante, até uniforme conforme foi colocado. Não varia no espaço, ok? Portanto, o gráfico que melhor representa aí, porque a intensidade de corrente ela é constante ao longo de todo o tempo. É lógico que no intervalo de tempo de T1 para T2, ela também se mantém constante. Então, o gráfico aí dado pela letra A, tá certo? Bom, você ainda poderia especular o seguinte, qual o sentido da corrente que percorre esse circuito? Repare o seguinte, aqui a barra condutora tem elétrons livres, certo? E esses elétrons livres estão sendo arrastados também para a sua direita, para você que está observando aí o monitor do seu dispositivo com a velocidade do condutor. Aí você coloca os 4 dedos da sua mão direita apontando para o seu olho, porque é exatamente esse o sentido do campo de indução magnética, perpendicular ao plano do monitor do seu dispositivo e aponta aí para o seu olho. O polegar para a sua direita, tá certo? E você vai dar o tapa com a palma externa da mão. Então você sabe que no decorrer do tempo, essa extremidade aqui superior vai ficar com carga negativa, ao passo que aqui embaixo carga positiva. Olha só, a barra condutora funcionando aqui como um gerador, já tem os polos positivo e negativo. Aí você já sabe que a corrente induzida, ela vai girar aqui, olha, para você que está observando, no sentido horário, tá certo? Tá aí a intensidade de corrente, olha, sai do polo positivo, vai para o circuito e volta pelo polo negativo do gerador, ok? Você também poderia pensar o seguinte, eu estou puxando a barra para a direita com uma velocidade constante. E essa corrente aí, essa energia elétrica não vem de graça. Ela vem a partir do trabalho que você executa ao puxar essa barra para a direita. Então já vai surgir uma força aqui, olha, na barra para a esquerda. Tá? Essa força magnética que surge aqui na barra é por conta da corrente que a percorre aqui, olha. Aí de novo, você vai pensar o seguinte, eu tenho uma força magnética atuando nessa parte do condutor que está apontando para a esquerda. Então, a palma da minha mão direita, ela tem que estar voltada exatamente, olha, na direção perpendicular da força, palma interna, tá? E vou ter que dar o tapa exatamente para a minha esquerda. Os 4 dedos da minha mão direita, eles devem apontar aqui para o meu olho, tá? Porque é essa a direção e o sentido do campo de indução magnética. Necessariamente, o seu polegar vai apontar aqui para baixo, mostrando o sentido da corrente na barra condutora móvel. E aí, olha, que nós acabamos de mencionar, tá certo?
mas uma forma de você obter aí o sentido da corrente induzida que percorre aí essa barra condutora nesse circuito, tá certo? Bom, terminamos por aqui. É sempre importante você procurar refazer todos esses exercícios sem visualizar a solução. Restando dúvida, volte aqui nas aulas, tá certo? E por falar em aulas, compartilhe com os colegas, vamos ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de dar o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça também de ativar o sininho, tá certo? Bom, eu espero humildemente ter contribuído aí para o sucesso do seu concurso, tá certo? Então te vejo aí no próximo vídeo. Até lá!